Começaremos, então, o segundo bimestre. Lá na página 2, paisagens naturais dos continentes americano e africano, tá? Meninos, essa parte aqui da apostila, às vezes ela vai um pouco confundir vocês, tá? Porque ela não está separada assim, paisagem natural do continente americano, aí a gente vai falar tudo sobre o continente americano. E depois paisagem natural do continente africano, aí vai ter tudo separado. Às vezes vai vir os dois juntos. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. O que vocês acharem que é pertinente para vocês, vocês já grifem, tá? Marca aí na apostila, a apostila de vocês aí tá aí para isso. Deixa eu falar uma atividade, tipo esse daqui? Localização ou não? O quê? Mais umas imagens, eu vou colocar a localização. Você já devia ter olhado a apostila, você já não estava com ela? Vamos lá, pessoal. A primeira página, página 2, ele mostra aí uma imagem de torres de transmissão de energia e estrada em meio à floresta amazônica em Presidente Figueiredo, lá no Amazonas, tá? Então, a gente tem essa concessionária, né, vamos falar assim, distribuidora ali de energia elétrica, assim como a gente tem aqui, né? Aí ela coloca ali, ó, as densas selvas, deixa eu virar para cá. As densas selvas que perpassam vários países, entrecortadas por seus rios longos e caudalosos, como o Congo na África e o Amazonas na América do Sul, são cenários que simbolizam a natureza tropical predominante em boa parte da África e da América. Por outro lado, marcas humanas nessas paisagens também evidenciam a fragilidade desses ambientes diante de empreendimentos de infraestrutura e projetos respaldados pela necessidade do desenvolvimento econômico, tá? Aqui ele está colocando uma comparação para a gente. A gente precisa dos dois, tá? Precisa do meio ambiente? Precisa. Precisa também de outras coisas que são construídas pelo homem, por exemplo, essas usinas hidrelétricas para fornecimento de energia? Sim. Também precisa. Às vezes, gente, ou na maioria das vezes, né, sempre tem conflitos. Vocês se recordam do 7º ano, quando a gente estudou lá a região norte, a gente viu o caso da usina de Belo Monte, lembram-se? Onde vai pegar ali uma parte da reserva florestal do Xingu, tá? Que é uma área protegida. E essa usina hidrelétrica vai fornecer energia elétrica lá para a região norte. Por quê? Porque tem pouca, né, gente? Pouca geração de energia. Eu falei isso para vocês no ano passado, vou voltar a falar de novo. O Brasil comprava energia elétrica da Venezuela. Vocês se recordam que eu falei isso, né? Para quê? Para abastecer a região norte, tá? O excedente vai para o resto do país, né? Mas a maior parte ficaria lá. Oi? E agora? Agora, o que aconteceu? Agora, depois com a troca, né, do governo federal brasileiro, houve, então, essa paralisação de negócios, vamos falar assim, entre Brasil e Venezuela, tá? Porque os dois governos não se bicam, vamos falar desse jeito, tá? Um português mais claro. E aí, o que aconteceu? O Brasil, então, parou de negociar a energia que ele comprava da Venezuela para abastecer a região norte. Só que a região norte não pode ficar no escuro, né, gente? Eles precisam da energia elétrica tanto quanto a gente. Não é porque lá tem mais, né, verde, mais Amazônia, mais mata, mais florestas, eles não vão precisar. Tem grandes cidades, incluindo a Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores produtoras aí de produtos, né, de bens e serviços daqui do Brasil, tá? Indústrias multinacionais estão instaladas lá. A gente já viu que o governo federal, no ano passado, deu lá mais de 70 anos de concessão para eles se estabelecerem lá e não pagarem impostos, tá? Ou pagar a taxa mínima de impostos. E, professor, o que é Zona Franca? A Zona Franca de Manaus, vamos falar assim, que é um complexo, tá? É um complexo de indústrias. A gente não tem aqui, como é que chama? O Indu Brasil?
lá na saída onde vai para Teremos, tem um do Brasil. Ali, gente, ele foi construído ali um complexo para abrigar indústrias. Só que o que aconteceu? As pessoas tinham que trabalhar lá, né? E ficava muito longe de casa. O que aconteceu? Foram construindo casas ao redor das indústrias. Mas ali é um complexo industrial. A Zona Franca de Manaus, a gente também pode falar que sim. Ela foi constituída basicamente para isso. Abrigar indústrias. Só que para abrigar indústrias, tem que ter pessoas para trabalhar nela. E as pessoas têm que morar em algum lugar. Tá? Então, aí foram crescendo também as cidades, mas ficou essa Zona Franca de Manaus, tá? Hoje, a situação lá da eletricidade, né, da região norte, ela é distribuída para lá, ou ela é enviada para lá, através da usina a nossa usina nuclear de Angra dos Reis, tá? A gente tem 2 usinas termoelétricas e 3, tem mais uma que ainda não foi terminada, mas só 2 que funcionam, tá? Para se fazer gerar energia numa usina termoelétrica, precisa-se de queima de combustível, tá? E a queima do combustível para ela é o querosene, tá? Querosene é o mesmo que abastece aviões, tá? O mesmo tipo de combustível que abastece aviões, e é muito caro. E quem paga essa conta, né, vamos falar assim, dessa geração de energia que está indo lá para a região norte, não é só eles, tá? Ela é dividida por todos os brasileiros. Por isso que a gente anda pagando também tão caro a energia elétrica, tá? Sempre está na bandeira vermelha, né? Ou está na bandeira amarela, na bandeira vermelha. Já tem muito tempo que não está na bandeira verde. Principalmente aqui para a gente nem ocupa essa termoelétrica. A nossa geração a geração de energia que a gente ocupa aqui, ela é advinda da água. É uma hidrelétrica, tá? Que vem para a gente, lá de Itaipu, vem para a gente aqui. Então, olha só, mas todo mundo paga. Enquanto não construir a usina de Belo Monte, não terminar, né, a construção da usina de Belo Monte, lá do Amazonas. Oi? Qual tipo de energia é feita? Entendi. Qual tipo de energia vai ser feita? Hidrelétrica. Tá? Lá vai ser hidrelétrica porque tem muitos rios, tá bom? Isso que eu quero falar para vocês. Esses conflitos, por exemplo, a gente acha que tem um conflito só naquela área por causa da construção dessa hidrelétrica, né, lá para a região norte, e aí então é só eles que vão sofrer. Não, vocês estão vendo como que a conta vem para todos? Tá, então, engloba muito mais do que só aquela região. Não é só a região norte que está sofrendo com isso, a gente também está, porque a gente está tendo que pagar, tá? E aqui ele mostra essa disparidade, vamos falar assim, né? Eles não entram em acordo. A gente precisa do bem natural? Precisa, mas a gente também precisa de outros tipos de recursos, tá? Então, esses conflitos, a gente vai ver aqui nesse capítulo, tá? Aí, depois ele fala aqui embaixo, ó, além dos rios citados, né, o Congo e o Amazonas, o Congo lá na África, o Amazonas, a grande parte aqui no Brasil, que a gente sabe que ele não é um rio totalmente brasileiro, né, e as respectivas florestas que eles percorrem, de que outros domínios naturais da América e da África você se recorda? Gente, os domínios da América, a gente pode ver que vocês estudaram no passado, lembra dos domínios morfoclimáticos? Não lembro, né? A gente tinha lá o domínio da Amazônia, o domínio da Caatinga, do Cerrado, transição, lembram-se? A senhora não pouco lá para uma vez, e eu estudei isso. De novo, Murilo? Gente, eu não aguento mais, Murilo. Eu vou fazer diferente, vou conversar com a Kézia, tá? Vou fazer uma prova especial para você. Agora você vai ter que estudar de cabo a rabo, tá? 20 questões. 20 questões. Vou fazer 20 questões, cada uma valendo meio ponto. Aí eu vou colocar tudo, já que você reclama tanto, né, que estuda tudo e eu não coloco nada do que você estuda. Pronto, vai ser assim. Não, agora eu não quero justificativa. Tá? Então, aí a gente tem... Lá na África, a gente tem os desertos, né? Tem o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, que a gente pode falar. As savanas. Savanas é a mesma coisa que
aqui no Brasil? Cerrado. Cerrado, tá? Aqui a gente conhece como Cerrado, que, aliás, é o nosso aqui, né? A gente tem, no Mato Grosso do Sul, a gente tem dois domínios. Pantanal. Domínio do Pantanal, que é uma faixa de transição, e o domínio do Cerrado, tá? Lá na África, o Cerrado é conhecido como savana. Essas poderiam ser alguns exemplos, só um pouquinho. Aí, depois, na questão 2, ele fala assim, é possível conservar esses domínios e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento socioeconômico? Sim. E qual é a sua ideia a esse respeito? Não, porque quanto mais negócio, quanto mais pessoas, mais fábricas e mais pessoas, tem que ocupar mais espaço. Mais fábricas, não sei o que, por causa das pessoas que estão sem emprego. Aí vai ocupar o espaço, vai ocupar esses domínios. Entendi a sua colocação. E tem uma coisa bem melhor. A sua difere dele, né? Sim. Tá, qual que é a sua resposta? Falta tudo na mesma cidade, bem, tipo São Paulo, com um monte de fábrica. Com emprego para todo mundo, resolve o problema. Mas daí vem causar um negócio... Tá, aí você acha que isso daí vai ser feito em qual era? Porque nessa era que a gente vive agora no quaternário, a gente não vai ver isso acontecer. Muito pelo contrário, tá? A gente só vê essas distâncias aumentarem cada vez mais. Acompanha, então. Tá? Então, assim, é muito difícil isso. Não tem como. Vai ter muito morador de rua, porque vai voltar as vagas de emprego e não vai ter mais onde trabalhar. Vou falar um negócio, vou comentar uma coisa que você tocou no assunto. Você falou, coloca mais empresas para poder dar mais emprego para as pessoas, não é isso? Indústrias, alguma coisa assim. E daí vai ter mais consumismo de energia, porque vai aumentar a população. E também vai ter mais consumismo de todos os produtos. De todos os recursos naturais, tá? Por exemplo, mas tem que construir mais indústria para dar mais emprego. Gente, aí constrói mais indústria, dá mais emprego. Perfeito. Só que quanto mais indústria tiver, mais recursos naturais eles vão ter que retirar da natureza. Por quê? Pega aqui para mim, por favor. A população... Dá pro Diogo. A população tem que comprar o que é novo. Hã? Porque a população tem que comprar o que é novo. Mas você tem que lembrar que, assim, não é porque é uma indústria brasileira que é só brasileiro que vai comprar. Tem muito produto nosso que é tipo exportação. Que vai para fora. Produto de outro lugar que vem do Brasil. Uhum. Da China, muito da China. Tem muito, lógico, porque sai mais barato. Porque eles fazem em grande escala. Então, eles podem oferecer um preço mais em conta. A grande maioria. Plástico. Mas você, faz um teste psicológico, vê quem sobrevive e quem não, e mata quem não vai sobreviver. Ai, Lucas. É uma ótima solução. Acompanha. Aí eu vou colocar você em qual das partes? Ué? Já que essa é a solução, então a gente vai poder escolher quem vai viver e quem não vai? Ai, pelo amor de Deus, né? Eu quero ter um filho. Meu filho cresceu, agora eu tenho que matar o meu filho. A pessoa tem uma solução. Vamos jogos vorazes. Quem sobreviver ganha. Vai, gente. Vocês já estão em outra realidade, vai. Eu não estou em outra realidade, eu estou na realidade normal. Pronto? Continuando, então, ali na página 3. Gente, olha só, não sei se vocês já viram, é muita leitura e muita explicação hoje. Tem muito pouca atividade para a gente fazer, então, vamos prestar atenção, grifando do jeito que eu falei. Aí ele fala ali, muitas das atuais paisagens naturais do continente americano e africano são as suas cordilheiras, vulcões ativos e extintos, florestas tropicais, áreas campestres, grandes desertos e semidesertos, existem há milhões de anos, tá? Então, essas formações, se lembra quando a gente viu lá no 6º ano sobre a movimentação das placas tectônicas, né, que fez, então, surgir algumas cadeias de montanhas, cordilheiras, que acabou modificando a litosfera. Nós temos também,
Outras? Assim, assim e assim. Isso. Tá? A gente tem também formação de grandes desertos, né, semiáridos, a gente tem florestas, áreas campestres. O que é área campestre? De campo, é igual ao sul, tá? É igual lá os campos sulinos, né, que eles falam lá na região sul, que é aquela área gramadona, que pode sofrer a desertificação, que vocês já viram também, tá? Aí ele coloca ali, ó, tendo o desenvolvimento muito antes da presença do Homo sapiens no planeta. Essas paisagens podem aparentar ser estáticas, ou seja, imóveis, né, ali no cantinho, para quem as observa durante o curto período de uma vida humana. Então, para a gente, aquilo lá está lá parado. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, vamos falar dela, né? A Cordilheira dos Andes, para a gente, ela está imóvel. Não é isso? Só que a gente sabe que as placas ainda estão se movimentando, tá? Então, quer dizer que a Cordilheira dos Andes, ela pode, daqui a milhares de anos, ter mais altura do que ela tem agora, ou mais formações do que ela tem agora? Pode, tá? Pode, porque as placas continuam em movimento, então elas não são estáticas. Aí ele fala aqui, na verdade, trata-se de paisagens dinâmicas e em constante transformação, mas que se modificam em um ritmo muito mais lento do que o das sociedades que interagem com elas. Conforme veremos ao longo deste capítulo e nos próximos, essa interação e o ritmo de floresta, de recursos, têm sido frequentemente insustentáveis e colocam em risco a própria existência futura de muitas dessas paisagens como as conhecemos atualmente. A gente já sabe disso. Por exemplo, vamos falar o domínio de mares de morros, vocês lembram daqui do Brasil? Domínio de mares de morros, ele fica no litoral, né? Onde tem a floresta atlântica, que é aquela que fica bem ali no litoral brasileiro, pega desde lá de cima do Nordeste e vem até o Rio Grande do Sul. Ela é uma das mais devastadas do território brasileiro. Por quê? Porque desde a época da nossa colonização, né, os colonizadores, eles tinham que entrar pelo mar, não é isso? Eles vinham para entrar dentro do território brasileiro, então derrubando tudo, tá? Para poder entrar e procurar, né, os materiais, os minerais preciosos que eles tanto queriam, tá? Então, desde aquela época, há mais de 500 anos, né, devastada. Agora batia Atlântica. Ao final da era paleozoica, há cerca de 250 milhões de anos, por exemplo, formou-se, pelo encontro das massas continentais móveis, o supercontinente Pangeia. A parte dos atuais continentes africano e americano, bem como os demais, estavam agrupadas de modo completamente diverso ao formato que conhecemos hoje. Aí ele fala ali que a costa brasileira, né, a costa leste brasileira e a costa oeste da África, elas se encaixavam, tá? Uma se encaixava na outra. Com o movimento da placa, a placa sul-africana, ela está se movimentando, tá? Ela está indo para o lado contrário, então acabou se deslocando, rachando no meio, vamos falar assim, e indo, então, transformando aquele continente, tá? O continente africano. O primeiro negócio, assim, que ele se rompeu, assim, daí veio todo o oceano, assim, preencher aquela área, assim. O que tem? Não deveria ter sido, assim, tipo, legal de ver, porque a primeira... Você pode ver isso hoje, lá naquela falha de San Andrés, lá no Rio, lá nos Estados Unidos. Não veio. Está de atestado. Diogo Leonardo. Ali. Muito obrigada. Nada. Tá, então, assim, a falha de San Andrés, daqui uns anos, né, milhares de anos, vamos falar assim, ou nem tanto, né, porque a falha, ela já é visível, tá, você já vê a olho nu, inclusive a rachadura já é imensa, tá, já tá lá, imagens de cima que tem na internet aí até, para vocês visualizarem, dá para ver. Outra que aconteceu...
É de baixo para cima que acontece com o movimento das placas, tá? Lá é aquele movimento transformante. A placa, ela faz assim. Como ela está fazendo assim, ela está se quebrando. Ela está quebrando essa parte da crosta que a gente vive nela. Então, o que acontece? Ela vai acabar se separando, porque ela não vai aguentar ficar junta. Por causa da pressão que ela está sentindo lá de baixo. Imagina que morava ali, né? Imagina que morava naquele lugarzinho específico ali. Não, as pessoas ali, eu acho que nem moram mais lá perto, mas fica lá um estado muito importante, que é o estado da Califórnia, tá? Que daqui a milhares de anos ela pode se desprender do continente norte-americano. Fala, Lucas. Vai, tipo, ter uma rachadura imensa. Uma rachadura. Vai sair. Não. Vai dar. Mas eu acho que entendi que mudou de tipo assim, na primeira vez que aconteceu, você abriu assim e a água foi de uma vez. Não, eu acho que não vai de uma vez. Eu acho que ela vai entrando aos poucos. Porque senão é que nem ele falou aqui, é imperceptível o nosso olhar humano. A Terra tem quantos bilhões de anos? 4,6, né, bilhões de anos. A nossa vida humana aqui na Terra gera em torno de 70 e 75 anos, que é a média, tá? Não é que a gente vai viver, tá? Mas é a média. Então, olha só como que vamos falar, é um sopro. É um estalar de dedos, tá? E aí, a gente não vê lá acontecer. Então, assim, pra gente, a gente não vai ver isso acontecer, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? Mundial, global, que acabe acelerando, né, esse processo do movimento das placas. Mas o que eu acho muito improvável. Mas não é assim, vai abrir de uma vez e a água vai passar de uma vez. Não. Ela vai indo aos pouquinhos. Professora. As imagens de filme, né, que acontece. O nível do mar, ele abaixa assim, quando saiu uma parte dele, ele meio que abaixou, porque aquela parte ali estava concentrada, não. Porque daí vai estar o mesmo nível de água que antes. Vai estar o mesmo nível, porque a gente tem as chuvas que ajudam a alimentar, tá, o nível das águas, tá? A gente tem o próprio derretimento das geleiras, né, gente? Vocês se recordam que teve ali uma plataforma gigantesca, né? Lá na Antártica, que acabou se desprendendo na verdade, foi um iceberg, né? Enorme, que acabou se desprendendo da plataforma, tá? De gelo. Ela está começando a entrar em deriva no mar. Vai demorar mais um tempo ainda, porque a gente sabe que a ponta que a gente vê do iceberg de fora, né? É só 10% do tamanho dela. Os outros 90% está para baixo, que a gente não vê. Então... Vai ser um experimento, tipo assim, o senhor falou que vai diminuir o nível do mar. Mas aquele experimento que a gente tinha, né, que fez esse plano, só que os cubos de gelo da água quando ele derrete, acho que é a mesma coisa, né? Uhum. É a mesma coisa, tá? Tem uma explicação científica para esse sal no mar? É das rochas, eu acho. A salinidade, eu não sei para falar para você. Da salinidade. Vamos lá. É verdade, a professora de ciência, vou perguntar para ela também. Agora eu fiquei curiosa. Vamos lá. Partes dos atuais continente africano, bem como os demais, estavam agrupadas, né, de modo completamente diverso ao formato que conhecemos hoje e cercados por um vasto oceânico. Esse oceano era o Pantalassa, né? Era um continente, um supercontinente, a Pangeia, e um superoceano, que só tinha ele, né? Porque ele não era dividido, tá? Que era o Pantalassa. Com o passar das eras geológicas, continentes se encontraram e se separaram, grandes cordilheiras se formaram, e muitas delas foram inteiramente desgastadas pelos ventos, rios e chuvas no decorrer de milhões de anos, que são os agentes erosivos internos, no caso terremotos, né,
e os agentes externos, que é o vento, a chuva, tá? A água do mar, batendo naquelas rochas, né, na beira do mar, formando aqueles paredões rochosos que a gente chama de falésias, tá? Outras permanecem remanescentes atuais de eras antigas, como os Montes Apalaches, lá na América do Norte. A formação das atuais grandes cadeias de montanhas, como a dos Andes e das Montanhas Rochosas, na América, ou da cadeia do Atlas, na África, se deu nos últimos 100 milhões de anos, tá? Se não me engano, a Cordilheira dos Andes tem cerca de 70 milhões de anos, tá? Ela é tchutchuca, né? Novinha, se você for falar aí na comparação com a idade da Terra, tá? Uma coisa, uma vida humana equivale a 0,1 segundos no universo. Nossa, não vale nada, né? Quando os continentes adquiriram formatos próximos aos atuais. As jovens planícies irrigadas pelos rios em suas bacias, assim como as ainda mais jovens florestas tropicais, que conhecemos nesses continentes, surgiram em sua maior parte nessa fase mais recente da formação geológica dos continentes. Percebe-se ainda o quão dinâmica é a estrutura rochosa da Terra. Essa dinamicidade, então, que tem a estrutura rochosa da Terra, é por causa dos movimentos gerados lá pelo núcleo, né, que acabam movimentando as placas e modificando essa parte de fora da crosta que é a que a gente vive. De um lado, as forças do interior do planeta, as pressões tectônicas, criam novas superfícies, ao mesmo tempo que desfazem outras. De outro, os agentes externos, como as chuvas, o vento, o gelo e a variação térmica, reorganizam e esculpem superfícies. O processo descrito acima segue ativo ainda hoje, como mostram os terremotos e vulcões resultantes da atual atividade tectônica. Veja na página seguinte como uma enorme fenda na região conhecida como chifre da África tende a se transformar no futuro geológico, portanto, relativamente distante. Ai, caramba, esqueci de... Eu esqueci, gente, peraí. Deixa eu baixar aqui. Em um canal marítimo que separa o restante do continente. Gente, essa ilustração aqui de baixo é bem legal, não sei se vocês já viram, né? Essa pressão que vem, né, do núcleo da Terra, que acaba esquentando essa água, fervendo, né, às vezes, tá? E mandando, esguichando, né, a grandes alturas aí, ó, a pressão. Esse aqui é um geyser, tá? É um geyser. Aí, essa foto aqui é lá no Parque Nacional de Yellowstone, é isso? Yellowstone. É, lá nos Estados Unidos, tá? Ó, ele fala aqui, ó, trata-se de um dos vulcões mais monitorados no mundo, com uma legião de pesquisadores fazendo medições diárias de sua atividade geológica, tá? É um super vulcão que fica lá nesse Parque Nacional de Yellowstone. Tá de boa. Que lugar bonito. Parque de Pedra Amarela. Quente, aham. Nossa, esse Parque de Pedra Amarela é muito bonito. Vamos lá, gente. Aí, aqui do lado, aqui na outra folha, agora a gente vai falar dessa parte crítica do chifre da África. Esse mapa aqui do lado, ele está mostrando, o que é isso, gente? São áreas que tem muitos vulcões e muitos deles em atividades, tá? Como o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Aqui ele chama de Rift Valley, tá? Então, esse nome aí, ó, é o Vale de Rift, tá? Que é o que está escrito em português pra gente aí em cima, ó. Então, a gente vê, ó, os vulcões, vamos só contar, ó, só na placa africana, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vulcões só na placa africana. E lá na Arábica,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos próximos um do outro. 18. Tá? Aí você também ali tem um limite das placas. A gente sabe que a pressão ou as transformações, elas vão acontecer no limite da placa, de uma placa e de outra, tá? Então, por isso que entre a placa arábica e entre a placa africana, ela foi aberta. Um dia aquilo ali já foi junto, tá? Então, por causa desse movimento das placas e que acaba com essa grande pressão e transformando, né, colocando os vulcões ali em erupção, ela acabou se rompendo. Quando ela se rompeu, passou no meio, então, ali, ó, o mar, tá? Transformando ali o Mar Vermelho, tá, gente? Ó, passa bem no meio dele. O Mar Vermelho, ele não existia, então, há milhares de anos atrás, tá? Com o passar do tempo, as duas, né, partes foram se abrindo e foi transformando ali aquela passagem. Boa pergunta. Vamos pesquisar? Água que vai ali, fica vermelho, água. Vou pesquisar. Não foi o que eu tô pensando, na minha vida eu tô lá misturando. Alguém morreu ali, e a água vermelha vai ficar aí a olha só, deixa eu já falar para você, então. Aí entra a parte científica, tá? Parte científica, tá, gente? Ele fala assim, ó, no sul da península do Sinai, existem montanhas ricas em ferro, minério de cor avermelhada, tá? O vento desgasta o deserto rochoso e arrasta a poeira para o mar, tingindo-o de vermelho, tá? Então, vamos ver a imagem dele? Do Mar Vermelho? Ó, dá para vocês virem aqui, dar uma olhada? Ó, eu vou colocar lá para o pessoal de casa ver também. Caraca, Mar Vermelho mesmo. Peraí. Não acho que não, mas é uma... A aglomeração. Gente, só um pouquinho, tá, de casa? Olha a aglomeração aqui atrás. E aí, galerinha de casa, tudo bom? Meu nome é Luan Gameplays. Fica quieto, Guri. Ó, pessoal, eu tô mostrando aqui uma foto do Mar Vermelho, tá? Então, dá uma olhada aí. Ó, essa daqui, tá? Bonito. Então, vermelho. Qual é o mar, né? É o vermelho. Aqui, ó. Tá? Tem outras imagens também. Aqui, ó, eu gosto daquela ali, ó. Essa daqui também a gente consegue ver, ó, tá? Que som! Tá vendo? Tá vendo? Parece que não parece. Ó, tá bom? Então, por isso aí. Vamos lá, pessoas. Professora, vai um pouquinho pra baixo, professora. Não, o que você quer ver aqui? Aqui, ó, esse aqui, ó. Não, essa Esse é o melhor bíblico. negócio do Mar Vermelho. Não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Professora, a senhora já viu aquela praia que tem areia rosa? Peraí, só um pouquinho, Mari. Só um minutinho, você já me pergunta. Pessoal, só um pouquinho. Pergunta. Se a senhora já viu aquela praia que tem a areia rosa? Já vi, já. Não é areia, Por que assim? não é areia, não. É a água mesmo. Mas por que é assim? Eu Tipo, também não sei. É que eu não sei o nome dela, senão a gente pesquisava, tá? Tá bom. Mas deve ser por algum minério também, tá? Igual era ferro. Bom, vamos lá, gente. Continuando. Será que se você engolir água lá, vai ter gosto salgado e vai entender? Vai. Mas é uma identificação. Meninos, a gente então vai falar um pouquinho sobre o Rift Valley, então, tá? Ó, a enorme fenda que pode separar, olha isso, o chifre da África do resto do continente, tá? Então, é semelhante com uma pergunta, tá? É semelhante com aquela que eu falei para vocês da falha de San Andrés, lá na Califórnia, tá? Também pode separar. Você quer falar agora? Eu vou começar aqui. Não é sobre ação, mas é sobre geografia do mundo. Você viu o negócio do míssil da China? Não, missão. Não, não vi. Não, chega. Professora, o que chama o chifre da China? Eu quero chamar o chifre da
Eu acho que ele tem um formato de chifre. Se você olhar no mapa... eu não sei. Vamos lá. Aí vocês fazem cada pergunta. Por que chama isso? Por que chama aquilo? Gente, como se eu soubesse, né? Não, eu tenho que saber? Sério? É sério? Eu não tenho que saber por que deram esse nome para aquele lugar. Ah, gente. Não fui eu que fiz essa vez. Sobre o chifre. Tá, deixa eu falar do Rift Valley. Ô, pessoal, olha só, não tá dando certo hoje essa aula não, hein? Murilo, vem aqui pra frente. Vem aqui pra frente e você vem, puxa também. Mais pra trás. Tá bom? Aí. Vamos lá. Aí ele fala ali, em Mayu, um pequeno vilarejo rural no sudoeste do Quênia, 50 quilômetros da capital Nairobi, ocorrem há algumas semanas chuvas intensas, inundações e tremores. Mas, em 18 de março, algo estranho aconteceu, a terra começou a se abrir. Aí, aqui é um relato, né? Minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa, tá bom? Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer, fazendo com que a família e muitos outros fossem evacuadas. As fendas correm quase em linha reta, então dá para projetar para onde vão. Se você vê uma vindo em sua direção, você sai dali correndo. Gente, que desespero, né? Nossa, não. Aí ele coloca ali, a enorme fissura já tem quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. Ela está ligada a uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, na África Oriental. Segundo os geólogos, é um sinal de que daqui a dezenas de milhões de anos, a África pode ser separada em duas. Assim como ocorreu na América do Sul, separada da África há 138 milhões de anos, os geólogos estimam que chegará um momento em que o chifre da África também se desprenderá do continente, tá? Aí ele fala, o Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3.000 quilômetros, desde o Golfo do Aden, no norte, até o Zimbábue, no sul, dividindo a placa africana em duas partes iguais. A pesquisadora do grupo, deixa eu ver, defende que a atividade ao longo da parte oriental do vale, que ocorra ao longo da Etiópia, Quênia e Tanzânia, tornou-se evidente quando a grande fissura apareceu repentinamente no sudoeste do Quênia. Aí ele fala ali, a fenda é a única no planeta, porque permite observar as diferentes etapas de seu processo de fissura ao vivo. A fratura mais interessante, escreve, começou na região de Afar, no norte da Etiópia, há cerca de 30 milhões de anos. Desde então, está se propagando rumo ao sul, em direção do Zimbábue, cerca ali de 2,5 a 5 centímetros por ano. Gente, é visível. 2,5 a 5, ó. Tá, é pouco, né, ó. 2,5 ou a 5. Se você ficar, como falam assim, os pesquisadores, eles são metódicos, né? Eles veem tudo nos mínimos detalhes. Então, 5 centímetros é muito grande. Aí você pega e coloca aí em 10 anos essa medida. Vai dar o quê? 50 metros? Mais ou menos isso. Então, dá para ir olhando aquilo lá, tá? Dá para ir olhando aquilo lá. Diferente daquele afastamento da África do continente sul-americano, que ocorre cerca de 2 a 3 centímetros por ano, tá? A gente não vai perceber porque está no meio do mar, tem um oceano passando no meio, tá? Então, a gente não vai fazer a gente não vai perceber isso. Só que quando se trata em terra firme, como é o caso daqui, dá para perceber, tá? Aí ele fala assim, atualmente em Afar, a camada exterior sólida da Terra, chamada de litosfera,
tem sido reduzida a ponto de a ruptura ser quase completa. Quando a quebra estiver completa, tá, um novo oceano começará a se formar, e em um período de dezenas de milhares de anos, o leito marinho avançará ao longo de toda a fenda. O oceano inundará e, como resultado, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia, Somália, incluindo o chifre da África. Tá, gente? Essa parte que ele tá falando, não, tá cheia a sua garrafa. É essa aqui, não. É essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, gente, que tá pontilhadinha, ela que vai acabar se desprendendo, tá? E transformando, então, aí, retransformando, né, vamos falar assim, a configuração que a gente conhece hoje do continente africano. Então, sabe a Alessandras? Sim, e se você chegar assim no fim dela, dá para chegar no fim dela, quer dizer? Porque deve ser muito pouco, mas tem fim. Provavelmente os cientistas já estão pesquisando isso, eu acho que sim. Tá? Eu acho que sim, para saber a fundura, né? Eu acho que sim. Só marcam, os vulcões que se marcam daqui, só marcam vulcões ativos? O quê? Então, os vulcões aqui são ativos? Daqui? Todos ativos. Por isso que tem esse rompimento da estrutura. Porque se eles estivessem inativos, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada, tá? Mas não é culpa dos vulcões. É que os vulcões, gente, eles são uma saída para aquela pressão. Tá? Por exemplo, vamos falar, a panela de pressão. Por onde que sai a pressão? Não sai por aquele biquinho que fica rodando? Tá? Lucas? Não. Então, assim, sai por aqueles buraquinhos do bico. Ali sai a pressão, é a mesma coisa do vulcão. Ele vai ter, por onde que ele vai sair? Ele encontrou aquela fissura, aquela rachadura no meio daquela rocha magmática, né? E aí ela vai saindo, tá? A pressão vai saindo. Consequentemente, ela vai transformando o que está do lado dela. Porque a pressão é muito forte, tá? Então, sim, por esses vulcões aí, eles são todos ativos. Ou a grande maioria, né? Não sei. Aí ele fala aqui, as bases geológicas dos continentes e suas características básicas com maior ou menor resistência são importantes para a configuração do relevo, a disposição das bacias hidrográficas e a formação do solo. Este, por sua vez, tem atuação fundamental nas condições que permitem o desenvolvimento dos diferentes tipos de vegetação. Um dos fatores que fornecem umidade do ar é um importante elemento do clima. O clima, por um lado, condiciona a densidade e o porte da vegetação. Por outro lado, é influenciado pelo relevo, o qual direciona a circulação de massas de ar. Vamos ver nos próximos tópicos, de modo separado, como essa complexa interação entre diferentes aspectos da natureza ocorre tanto no continente americano quanto no africano. Para facilitar o entendimento, vamos separar também os componentes naturais da paisagem. Primeiramente, veremos, então, relevo e hidrografia, e em seguida, o clima e vegetação, tá? Por fim, como forma de sintetizar os aspectos físicos, em conexão entre si e com a geografia humana, estudaremos como se apresenta atualmente as questões dos recursos hídricos na América e na África. Então, vamos para o primeiro, relevo e hidrografia, se não me engano, a clima e vegetação vai ficar para a próxima aula. É isso mesmo, tá? Então, vamos lá. Para compreender o papel do relevo e da hidrografia na configuração das paisagens naturais, analisaremos sua disposição e influência em cada continente. Relevo e hidrografia, então, do continente americano, tá? Aqui embaixo, então, a gente já viu, né, ó. A gente tem a América do Sul de um lado, que a gente já conhece, né, a gente já está familiarizado com esse mapa. Na 5. E aí, do outro lado, na parte um pouco maior aí da fotografia, a gente tem a América Central, né, lá embaixo, e a América do Norte, tá? Eles dividiram ali para a gente poder observar melhor. Gente, esse mapa, ele tá demonstrando mais para a gente aqui
a questão do relevo. Deem uma olhada nesse primeiro mapa aqui, ó, tá? Da América do Norte. Vamos falar sobre ele, ok? Essa parte aqui do lado, ó, tá vendo que é uma parte mais escura, mais marrom, né? Vamos falar assim? Tudo isso aqui, gente, ó, começa lá do extremo norte do Canadá, desce todinha a costa oeste e vem parar aqui embaixo no México, tá? Toda essa parte oeste, então, do continente norte-americano, ela é constituída por rochas. São montanhas, tá? Então, ali, elas levam o nome de cadeia de montanhas rochosas, tá? Cadeia de montanhas rochosas vai ser lá no continente norte-americano, tá? Não, norte-americano não, perdão. Somente no Canadá e nos Estados Unidos. Por quê? Mas, professora, você não falou que ela desce até lá no México? O México faz parte da América do Norte, não faz? Que a gente já viu nas outras aulas? Faz, né? Da América do Norte? Faz, tá? Da América do Norte faz. Mas, ó, aqui, quando ele chega, então, essa cadeia de montanhas rochosas, quando chega no México, ela recebe outro nome, mas faz parte da cadeia, é a mesma. Lá no México, ela chama-se Serra Madre, tá? Aí tem a Serra Madre Oriental e tem a Serra Madre Ocidental, tá? Sierra, né? Sierra Madre, tá bom? Lá nos Estados Unidos e no Canadá é chamada de cadeia de montanhas rochosas. Gente, mas eles fazem parte do mesmo bloco, tá? É que entrou no território mexicano, recebe outra nomenclatura, tá? Porque a montanha, vamos falar assim, que ela é um superbloco, tá? Um superbloco rochoso. A cordilheira, elas são vários picos, tá? Tem vários picos, então ali forma-se, que é o caso nosso aqui, cordilheira, tá? Lá na América do Norte, então, não é cordilheira. É uma única montanha, uma única cadeia de montanha, tá? Uma única cadeia de montanha, chamada de cadeia de montanhas rochosas. Lá no México, Sierra Madre, tá? Aqui, oi? É a mesma, a estrutura é a mesma, tá? É a mesma. Ela tem uma parte dela no México em que ela acaba um pouco se dividindo, tá? Ela meio que se divide. Aí, por isso que tem esses dois nomes, Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental, tá? Aqui na América do Sul, diferente. A gente não tem montanhas. A gente não tem relevo tipo montanha aqui na América do Sul. Nós temos cordilheira. Diferente, tá? No Brasil tem? Não. Nem montanha, nem cordilheira, tá? No Brasil, a gente só tem planalto, planícies e depressões, ok? Montanha, a gente não tem. No planeta inteiro, quais são os 4 tipos de relevo? 4 tipos existem apenas, tá? Montanhas, montanhoso, na verdade, que falam. O montanhoso, no geral, ele abriga também as cordilheiras, tá? Ele abriga as cordilheiras. Mas aqui no Brasil a gente não tem, tá bom? Aí, continuando, vamos fazer a leitura ainda do mapa, tá? Lá em cima, tá branco por quê? Perto do Polo Ártico, né? A gente sabe ali que aquela parte é muito fria, super congelada. Não tem montanha, mas tem o Pico da Neblina, essas coisas, é o quê? São áreas de planalto com serras, né? A gente tem serras, a gente tem chapadas aqui no Brasil. São altitudes menores, na verdade, tá? Serra é planalto? É área de planalto. Planície é área plana, tá? Planície é área plana. Planalto, área mais alta, tá? Então, geralmente tem serras, tem chapadas, tá? Aqui no nosso, a gente tem... como é que chama aquela... O Planalto da Borborema, é lá no Nordeste. Como que chama aquele que tem aqui? Planalto da Bodoquena. A gente tem aqui o Planalto da Bodoquena, tá? No Mato Grosso do Sul.
É uma das áreas mais altas que a gente tem aqui, tá? Parece uma mesa gigante nela. Quando parece uma mesa gigante, é chapada, tá? Porque o pico dela não é pontiagudo, ele é chapado, então é chamada de chapada, tá? 4 países. Então, olha só, a gente tem, então, do lado oeste, vou falar agora da forma geral para vocês. Do lado oeste do continente norte-americano, cadeia de montanhas, então, relevo montanhoso, tá? Relevo montanhoso. Descendo o relevo montanhoso, a gente vai ter as planícies. Ou seja, depois que acaba as áreas mais altas da montanha, ele vai ter ali no meio, vamos falar assim, uma área mais plana, tá? E depois aqui, ó, no mar, a gente tem as áreas de planalto, tá? É a mesma coisa aqui no Brasil, ou, desculpa, na América do Sul, tá? Só que na América do Sul, não é montanhoso, é montanhoso, perdão, tá? É montanhoso, mas não é cadeia de montanhas, é cordilheiras, tá? Mas faz parte também. Depois, no meio, na área central, a gente tem as planícies, e depois, mais ao leste, a gente tem os planaltos, tá? Então, é isso. Olha só, gente, é que aí não vai dar para eu fazer, né? Não, ele faz assim, ó, ele começa na parte oeste, tá? Na parte oeste, alto, ele desce, fica plano, tá? E depois ele tem umas áreas mais desregulares, tá? É assim nos dois, tá? Nos dois subcontinentes, tanto lá no norte, na América Central também, tá? Quanto na América do Sul. No Rio de Janeiro tem bastante. É porque é no litoral. Gente, a maioria, principalmente do sudeste e do sul brasileiro, tá? A áreas de planalto. A maioria. Tanto que lá em São Paulo, né, principalmente quem mora no interior ou na capital, quando fala assim, final de semana eu vou descer a serra. O que é descer a serra? É ir para a praia. Tá? Por quê? Porque eles estão acima do nível do mar. Então, ali naquela faixa, naquela costa, né, onde tem as praias, você tem que descer a serra para poder chegar na praia, ou nas cidades praianas, tá? Então, ali é muito comum a gente falar isso. Vamos lá, pessoas. Aí ele fala ali, ó, relevo e hidrografia do continente americano, tá? Então, ao comparar os mapas da América do Norte e Central com o mapa da América do Sul, podemos constatar que as duas grandes massas subcontinentais setentrionais e meridionais, o que é setentrional? Setentrional é assim. O que é setentrional e o que é meridional? As linhas. Meridional é a linha, não é? Meu Deus, O eixo gente. meridional. Eu já ensinei isso para vocês, tá? Eu já ensinei, ainda falei para vocês, vai vir desse jeito em alguns livros, em algumas apostilas. Foi ano passado? Gente, olha só. Nós temos ali a Rosa dos Ventos. Norte, sul, leste, oeste, não é isso? Norte também é conhecido como setentrional. Sul também é conhecido como meridional. O que ele quis dizer aqui, ó? As duas grandes massas setentrional, ou seja, a América do Norte, e meridional, América do Sul. É verdade. Tá? Então, setentrional, mesma coisa que norte, certo? E meridional, mesma coisa que sul, tá? Conectadas pelo istmo central. O que é esse istmo central? É a América Central. Esse istmo é essa parte aqui, ó, que acaba conectando aqui, ó, tá vendo? A outra pontinha dela. Ela termina aqui e conecta aqui, ó, que é a que liga, né, os dois continentes maiores. Essa é a parte istmica. Agora, a América Central também tem a parte insular. O que é a parte insular? Essa aqui, ó, do lado, tá vendo? Que fica no meio do mar do Caribe, tá? Fica ali no meio. Então, a América Central, aí a gente tem istmica, que é a parte que liga um continente do outro, e a parte
insular, que é a que fica dentro do oceano. Em especial, chama a atenção a localização e disposição das montanhas altas e geologicamente jovens. Na porção oeste, tá? Por um lado, e o predomínio de áreas irregulares de planalto mais antigos e menos elevados, com algumas planícies relativamente planas, no centro e leste, tá? Então, foi aquilo que eu falei, no centro, ela é mais plana, planície, vai indo para o leste, né? Vai ficando áreas de planalto, tá? Vira lá. Aí ele fala ali, ó, no oeste do continente, próximo à costa do Pacífico, estendem-se as grandes cordilheiras americanas, que eles falam, né? Olha o nome delas aí, ó, as Montanhas Rochosas, tá? Montanhas Rochosas, na América do Norte, e dos Andes, na América do Sul, as mais elevadas. Duas dessas serras situam-se ao sul das Rochosas e dispõem-se entre si, paralelamente, ao longo do território mexicano, tá? Que é aquela que eu falei para vocês, ó, a Serra Madre Oriental e a Sierra Madre Ocidental. Em meio a centenas de vulcões ativos e outras montanhas, destacam-se os picos culminantes da América do Norte e do Sul. O Monte Denali ou McKinley, no Alasca, tá? Com 6.694 metros, e o Aconcagua, entre a Argentina e o Chile, com 6.962 metros. Durante séculos, as montanhas andinas constituíam parte dos territórios de diferentes povos nativos, denominados, de modo geral, ameríndios. A extração dos recursos minerais, desde então, tanto nas montanhas dos Andes quanto nas rochosas, representa uma das formas de exploração de seus recursos naturais, conforme veremos no próximo capítulo. A construção, há mais de 500 anos, de uma antiga e sofisticada infraestrutura, ainda hoje remanescente, com cidades e uma rede de vias de circulação nos vales e encostas dos Andes, denota o avanço tecnológico alcançado pelo Império Inca no passado, denominando quase toda a região ao final do século XIV, né, e herdando importantes tecnologias de civilizações anteriores. Os incas estenderam seu território sobre os demais povos andinos, mas foi desintegrado pela conquista espanhola no início do século XVI. Atualmente, dezenas de unidades de conservação, como parques nacionais e florestas, reservas de florestas, além de sítios arqueológicos significativos, se disseminam nessa região montanhosa, onde muitos descendentes das antigas civilizações ameríndias vivem até hoje, tá? A gente tem ali em cima, né, o Monte Aconcagua, ali visto do lado da Argentina. Na porção oriental do continente, próxima à costa atlântica, estão as serras formadas de rochas bastante antigas, desgastadas por processos erosivos que perduram por milhões de anos e ajudam a explicar suas altitudes relativamente modestas. São os Montes Apalaches, que se estendem desde o sul ao nordeste dos Estados Unidos e as serras do sudeste do Brasil, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, gente, ela é muito grande, tá? Ela encontra-se ali na região sudeste, ela pega a parte de Minas Gerais, pega a parte de São Paulo e do Rio de Janeiro. De tão grande que ela se estende nesses três estados brasileiros, a Serra da Mantiqueira, tá? Que é onde, alguns anos atrás, que se não me engano foi em 2012, né? Lá na parte que fica no Rio de Janeiro, teve neve, tá? Caiu neve. E é incrível da gente falar isso, por quê? Porque o Rio de Janeiro a gente sabe que é um estado muito quente, né? E chega ali fácil em quase 49 graus num dia de verão, tá? E aí ficou ali a Serra da Mantiqueira, houve, então, a decorrência de neve, tá?
Partes do relevo, da cobertura vegetal e dos demais elementos naturais dos Montes Apalaches têm sido afetadas principalmente pela mineração de ferro, tá? Há mais de 200 anos. A extração da fonte de energia que impulsionou o início da industrialização dos Estados Unidos, ainda no século XIX, contribuiu para o desenvolvimento econômico do país, porém, vem causando graves problemas ambientais, além de, muitas vezes, apresentar riscos de acidentes com trabalhadores, tá? Aqui do lado, ó, a gente está vendo lá, então, olha só como que destrói tudo, né, gente? A mineração de ferro, lá nos Montes Apalaches, tá? Acaba destruindo tudo que tem ali, né? Está dizendo que foi extração de carvão mineral. Essa aqui é carvão, mas tem de ferro também. Falou aqui, ó. Montes Apalaches têm sido afetadas principalmente pela mineração de carvão e ferro, tá? Partes das serras do leste e sudeste do Brasil abrigam áreas remanescentes de uma das florestas pluviais tropicais de maior biodiversidade do mundo, a Mata Atlântica. Desde o século XVII, durante o período colonial, ela vem perdendo sucessivamente sua área original e cada vez mais a lista de animais e plantas ameaçados de extinção vem sendo ampliada. As monoculturas de cana-de-açúcar, cacau e café, extração de minério e madeira de lei, além da intensa urbanização ao longo dos últimos séculos, desmataram mais de 90% de sua área original. Os planaltos, tanto os antigos e desgastados pelos processos erosivos, quanto os geologicamente jovens e soerguidos pelas pressões tectônicas, abrangem vastas áreas do continente americano. Dentre eles, destacam-se o Planalto do Colorado, Planalto Mexicano, na América do Norte, o Planalto das Guianas, ou Guianas, né, Planalto Brasileiro, o Altiplano Boliviano, o Planalto e Planalto da Patagônia, na América do Sul. Aí, aqui embaixo, ele fala do que é uma cordilheira, tá? Depois, não, gente, eu tô dando uma acelerada, senão não vai dar tempo, tá? Neles encontram-se desde monumentos naturais esculpidos no decorrer de milhões de anos pelos ventos, chuvas, vai me dando falta de ar, antigos mares e geleiras e paisagens intensamente urbanizadas, como a cidade do México, densamente povoadas, e importante polo industrial, e o Planalto Mexicano é frequentemente coberto por espessa camada de gases poluentes que cobrem o céu da capital do país e que contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias para a população. O continente americano é rico em disponibilidade de água, outro importante recurso que também pode ser considerado mineral. Para entender as características hidrográficas desse continente, vamos relembrar que essas são áreas de drenagem ou escoamento das águas pluviais, que são provenientes de chuva, que abastecem os rios e seus afluentes. Observe aí o mapa a seguir, tá? Deixa eu só ler mais essa parte aqui. As cadeias de montanhas, serras e planaltos, onde nascem os rios, são divisores de bacias, ou seja, áreas mais elevadas de uma bacia hidrográfica, de onde nascem os rios em direção ao vale ou à planície localizados na porção mais baixa da bacia. As rochosas e os Andes são os principais divisores de água do continente americano, tá? A gente tem aqui, ó, vamos falar do nosso, né, o Rio Amazonas. Já falei para vocês hoje ainda, né, o Rio Amazonas não é 100% brasileiro, não é, mas a maior parte dele está aqui, tá? Na onde que é o divisor de águas, né, vamos falar assim, do Rio Amazonas, aqui na América do Sul? Divisor de águas, que eu acabei de falar aqui, ó, é a parte mais alta do relevo, porque é a parte onde a chuva vai cair primeiro, vai tocar aquele solo primeiro, tá? Então, é a parte mais alta. Qual que é a parte mais alta do relevo da América do Sul? A Cordilheira dos Andes, tá? Então, o Rio Amazonas, né, vamos falar assim, a nascente dele começa ali, com a água, né, vamos falar assim, caindo
na Cordilheira dos Andes, tá? Ah, mas então é só a água da chuva que cai lá na Cordilheira dos Andes que faz ter, né, esse volume gigantesco de água que a gente tem na bacia amazônica? Não. A gente tem a água das chuvas, né, gente, constantemente caindo em toda a sua extensão, nos seus afluentes, né, centenas de afluentes que ele tem e subafluentes que ele tem, tá? Aí, ali nesse mapa, ele mostra as principais... Você viu o que foi? Ele que bateu em mim. Eu vim andando aqui, bonitinho, pofa com a cabeça no meu braço. Ele é um toureiro? Foi direto com a cabeça? Foi. Não, Ele é o boi. Oi. Se tem como reflorestar? não, porque, tipo, mais fábrica, mais coisa que tem. O que aconteceu? Pode até contar, mas a parte vai acabar, tipo, você pode contar quantas vezes você quiser. Vai demorar um tempo para as árvores crescerem de novo. Até lá, já vai estar tudo cortado. O que acontece? Não dá para reflorestar tudo de novo, porque essas áreas onde foi derrubada essas vegetações nativas, elas já estão construídas, tá? Então, assim, já não existe aquele terreno limpo, vamos falar assim, onde as árvores estavam. Elas foram derrubadas por algum motivo, para ter algum motivo, e esse motivo era construções, tá? Então, assim, no mesmo local hoje não tem, mas não quer dizer que todos os locais onde teve a derrubada da Mata Atlântica é área construída. Não, tem área que foi devastada e foi largada, tá? Poderia sim fazer um projeto para reflorestar. Se não me engano, eu acho que já até tem, ô Lucas. É que, assim, essa questão ambiental, aqui no Brasil, ela é muito delicada, né, de se falar. Porque a gente... quando se começa a falar em questão ambiental, já vem já leva para o outro lado, sabe, o lado político, e não é isso que a gente discute, entendeu? Então, assim, você pode ver que não tem muitas discussões sobre meio ambiente. Porque quando você vai começar a falar sobre isso, já vem a questão política. Essa questão política, ela envolve economia. E também é um direito nosso. Entendeu? Então, assim, são caminhos que andam juntos, mas que elas têm uma faixa muito estreita e delicada entre elas. E quando você atravessa, né, um atravessa o caminho do outro, tem briga. Então, assim, é difícil da gente falar sobre isso, mas eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que deve ter, sim, algum projeto de reflorestamento que já deve estar em andamento na Mata Atlântica brasileira, tá? Voltando lá no momento das placas tectônicas, a Rússia, ela pode se separar? Não, a Ásia toda ela pode se separar de alguma forma? Tem que dar uma olhada em como que é o movimento daquelas placas. Se não me engano, a placa asiática da placa europeia, elas se chocam, elas não se separam. Então, ela vai formar... ela já tem, que são os montes Urais, tá? Já tem uma cadeia de montanhas gigantescas, chamada de Montes Urais. Se vocês viram no mapa mundo, o continente asiático, o continente europeu, eles estão numa massa só. Não tem um oceano, né, que separa eles, tá? Eles estão juntos, estão numa massa. E o que separa um continente do outro, na verdade, é esse Montes Urais, tá? É ele que faz a divisão ali. Aí, gente, vamos continuar aqui nesse mapa da página 7, tá? Vamos falar agora um pouquinho, ó, do continente norte, tá? Na parte da América Central também, né? Que tem um rio ali, eu não consigo ler esse nome, tá? Muito pequenininha essa letra, Griaia. Não dá para ler esse nome, não. Então a gente tem ali, ó, mais ou menos isso, né? Eu não sei se é um J,
Não dá para ler, não consigo ler. Ah, deixa eu ver o que tem aqui embaixo, ó. Grijalva. Grijalva. Tem aqui tem aqui embaixo. Gente, então, ó, lá na América do Norte a gente vê que tem centenas de rios, né? E rios de grande extensão, tá, gente? Ó, a gente tem o rio Mackenzie, né? Que é lá no Canadá, tá? Ele vai nascer das geleiras, né, gente? Lá do extremo norte, ó, tá vendo? Lá na cadeia de montanhas rochosas, nasce. Depois a gente tem o rio Columbia, que também nasce nas cadeias rochosas. Rio Nelson, o Mississippi, né, que é um dos mais conhecidos dos Estados Unidos. O Colorado, Rio Grande, tá? Tem ali. E o São Lourenço, gente, que ele tá mais desse lado aqui, ó. Esse aqui, ó, o Rio São Lourenço, lá ele acaba dividindo o território do Canadá e dos Estados Unidos, tá? E tem ali, essas partes aqui, azuisinhas que vocês estão vendo, são chamadas de grandes lagos, tá? Que também acaba dividindo o território do Canadá do território dos Estados Unidos, tá? Ali ele tem, cada lago desse tem um nome, tá? Tem o Michigan, tem o Orion, tem o Erie, tá? Então, assim, tem os nomes ali que eu não me recordo todos eles. Mas o o São Lourenço, gente, ele é muito utilizado, ele é um rio navegável, ou seja, então o relevo dele é planície, tá? Não 100% do relevo dele é planície, tem algumas quedas d'água. Então, como que ele vai navegar, né, se tem queda d'água? Como que o navio cargueiro, porque ele é muito utilizado para escoar carga para outros continentes, tá? Como que vai passar, então, um navio cargueiro nesses desníveis, né, onde tem caída d'água? É claro, uma ponte d'água. Não dá, né, gente? Não dá. Então, nessa passagem desse rio, não só ali, tá? Foram construídos uns elevadores gigantescos, tá? Elevador, para poder descer o navio e ele poder seguir o curso. Mas como que é? Que assim, São chamadas de eclusas, tá? Gente, é uma coisa extraordinária, tá? Porque eles fizeram esses elevadores dentro do rio, como se fosse uma represa, tá? O navio, ele entra dentro de um corredor, tá? Ele vai entrando dentro de um corredor, ali, na água, tá? Vou ver se tem. Mas como assim não... Não, eu vou dizer por que uma ponte d'água não funcionaria. Primeiro, porque a água é muito pesada, parece que não é nada. Ah, eu vou ter que colocar no YouTube, Segundo, né? Peraí. Um navio cargueiro, em cima, que é mais pesado ainda. Ah, é incrível também, né? Parece que parece que ele vai virar. Deixa eu ver se esse vídeo aqui vai mostrar. Peraí, que eu vou ver primeiro, né? Porque vai que tem algumas coisas que vocês não podem ver. A maquete esse vídeo de mar e A maquete. Não é esse aqui. Vai. Ah, não é esse. Nossa, navio. Nas regiões carros, tem navios. Ah, vem cá. Pessoal de casa, só um pouquinho que eu vou passar para vocês também. Vou voltar aqui só um pouco. Deixa eu compartilhar a tela aqui também. Eu tô aqui de novo, pessoal. Que povo feio, né, Mari? Não, eu sou linda. Parou. Vamos lá, gente. Peraí, deixa eu só compartilhar com eles. Compartilhar.
Ó, meninas, vou precisar que vocês façam silêncio, senão eles não vão ouvir lá em casa, tá? Porque o meu áudio aqui não é muito bom. Pessoal, deixa eu... Peraí. Vou botar mais para lá. Vou aumentar a tela. Esse aqui, gente, é lá no canal do Panamá. Onde fica o Panamá? No América Central. América Central. Vamos lá. Olha lá. Com esse Paraná só por causa do Olha os carinhos aqui. Ali. Ó. Pra onde vai aquele saco? Ah, vai pro outro lado. Nossa, que linda foi isso. Caraca. Olha lá, inclusive. Nossa, olha isso, gente. Parece mesmo. O tamanho disso. O elevador é cruzeiro. Tá vendo esse negócio de cá? É uma água de caneta, tá vendo? Ai, tá caindo, que legal. Isso é o elevador. Mostra na sua habitat, você não falar muito. Olha que bonito. Ah, ele tá falando outra coisa já. Ah, É isso que a gente legal, quer saber. A gente quer saber das reclusas. Parece um animal Não, verde não pula mesmo. não. Não, aí falou da... Olha. É o que eu queria mostrar. Pronto, eu mostrei. Não, vamos ver, vamos ver. Não, volta lá. Professor, parece um animal verde de navio. Vai, Murilo. Por favor, antes de passar na água. Pessoal, então olha só, esse sistema de eclusas, tá? É muito utilizado ali nesse rio São Lourenço, onde eu falei para vocês que acaba dividindo o território do Canadá do território dos Estados Unidos. Esse vem aqui, ó, tá? Se não me engano, gente, no decorrer dele, na extensão dele, ele tem cerca de 6, mais ou menos. Eu acho que é 5 a 6 eclusas dessa no caminho, tá? Para corrigir, então, o desnível, né? Vamos falar assim, e os navios conseguirem sair oceano adentro, tá? Aí, nós temos aqui, na legenda, né, do mapa, as principais bacias hidrográficas, então, aqui embaixo estão todas elas descritas, tá? Essa atividade aqui a gente não vai fazer, tá bom? Porque é oral, a gente vai fazer ela oral. Aí, ele coloca ali na página 8. Podia trazer aqui uma... Aqui tem uma inclusa aqui, ó. Tem uma inclusa aqui, ó. No Rio Tietê, tá? Vamos lá. Nas planícies interioranas da América, lá na página 8, tá? Estão as maiores bacias hidrográficas do continente. A bacia amazônica e do Mississippi, Missouri, na bacia platina, por exemplo, originam as extensas planícies que levam seus nomes, dispostas predominantemente na porção central do continente americano, destacam-se pela biodiversidade de seus ecossistemas, desenvolvimento da agricultura e como via de transporte fluvial. Sua formação recente
Esse recente aí é milhões de anos, cerca de 70 milhões de anos, então é recente, tá? Sim. Se deve à deposição de sedimentos retirados e transportados das cordilheiras, serras e planaltos que as cercam, tá? As inundações periódicas durante estações chuvosas seguem construindo a planície. Gente, a planície aqui ele fala do Pantanal, a gente já sabe, né? O Pantanal é uma área de planície relativamente nova, com cerca de 70 milhões de anos, tá? É composta de sedimentos que tiveram origem a partir do surgimento da cadeia da Cordilheira dos Andes, tá? Então, a cordilheira, ela foi subindo no relevo, e aquilo, né, aqueles restos, vamos falar, foi caindo e se depositando ali para baixo, onde hoje é o Pantanal, tá? Então, são sedimentos. Eles têm quase a mesma idade, a Cordilheira dos Andes e as planícies do Pantanal. No entanto, o avanço do desmatamento em áreas da Amazônia e de outras florestas compromete o curso e vazão dos rios que fluem pelas planícies devido ao assoreamento, que a gente já sabe o que é assoreamento, né? Quando tira-se a vegetação ciliar, a mata ciliar, que é aquela que corre, né, do lado dos rios, e aí aquela terra, né, que vai ficando exposta, ela vai entrando no fundo do leito do rio, até ele ficar raso, que é o que causa o assoreamento e muitas vezes causa a seca, né? Aquele rio pode sumir. A maior e mais volumosa bacia hidrográfica do mundo é a amazônica, tá? Então, ela é a maior bacia hidrográfica do planeta. Sua superfície, de cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, abrange parte do território de 9 países sul-americanos. Seu rio principal, o Amazonas, nasce nos Andes peruanos, em razão do degelo das neves andinas a cerca de 5.000 metros de altitude. Seu volume, no entanto, é acrescido com chuvas torrenciais, que caracterizam o clima equatorial. Muitos de seus afluentes também estão entre os mais extensos cursos fluviais do globo. Aí, aqui embaixo, a gente tem ali uma parte, né, o mesmo, né, Rio Amazonas, com características diferentes. Gente, essa primeira imagem não é no Brasil, tá? Não é em território brasileiro. Por que que não é? Olha a cadeia de montanhas aí do lado dela. Pode acontecer de se degradando com o passar dos anos, de milhões de anos, tá? Do outro lado, é aqui no Brasil. Olha como que é plano, tá? Então, assim, imagens do mesmo rio em locais diferentes. Eu acho que deve ser lá no Amazonas. Tudo no Amazonas. Deixa eu ver. Não, é no Belém, em Belém, aqui, ó. É, em Belém, tá? No Peru. Então, olha aí, né, como que a gente vê Amazonas é o maior estado territorial, né? Do Brasil lá, lá tem bacia, que é a maior, tem a floresta, que é a maior, e o rio, que é maior. Vamos falar que nessa questão natural, eles são privilegiados, tá? Mas... por causa, eu vou falar uma coisa para vocês, eles ainda só têm tudo aquilo, vamos falar assim, essa natureza toda lá no Amazonas, por causa de fatores climáticos, sabia? Porque se lá não chovesse tanto como chove, provavelmente já teria sido tomado aquilo lá de construções, tá? Então, assim, a chuva, ela acaba dificultando muito. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês, quando a gente estudou a região norte, da Transamazônica, que é uma das primeiras rodovias federais a ser construídas no país, né? Que há mais de 70 anos até hoje nunca terminaram. Por que nunca terminaram? Primeiro por causa, né, de verba, que muitas, né, foi para outros cantos, e também por causa das condições climáticas, chove demais.
Não tem como ficar seco para ir lá e pavimentar. Tá? Então, não adianta. Não adianta, tá? Então, aquela área, eu acho, tá, gente, é uma opinião minha, ela só é preservada daquele tanto ainda por causa das condições climáticas. Porque ao dia que mudar, parar de chover, começar a ficar seco lá, vai acabar tudo, vocês vão ver. Bom, eu não quero ver. Eu não quero ver. Oi. Transamazônica é a rodovia, é o nome dela. É a rodovia de transporte amazônica, tá? Vamos lá, pessoas. Aí, nós temos aqui, ela foi construída para levar as indústrias para a Zona Franca de Manaus, porque o governo federal, na época, queria expandir o domínio para o território brasileiro. A região norte era muito pouco explorada, vamos falar assim. Tá? Então, assim, se um governo, né, deixa aquele território à vontade, sem ninguém, vamos falar assim, para tomar conta, o que acontece com aquele território? Pode vir outras nações e tomar para si. Tá? Então, para isso que tem que ter, né, gente? A gente tem que ter poder público em todos esses locais. Como que vai levar o poder público lá se não tinha nem cidade, se não tinha nada? Agora tem a Zona Franca de Manaus. Tá? E ali é a briga, né? É a área mais populosa, né, que tem lá. O rio Mississippi, tá? Ali embaixo, ó. E seu mais afluente extenso, o Missouri, flui rumo ao sul, capturando as águas que descem das Rochosas, a oeste dos Apalaches, a leste para desembocar no Golfo do México. Como via natural situada no centro do território estadunidense, parte do Mississippi tornou-se uma movimentada rota de transporte de mercadoria produzidas nos belts, tá? O que são belts? Os cinturões de cultivos agrícolas especializados. A gente tem ali os belts de trigo, os belts de milho e de algodão, dispostos na planície. Na foz, em delta do Mississippi, está a cidade de Nova Orleans, ou Nova Orleans, né, New Orleans. Em 2005, grande parte da cidade foi arrasada ante a passagem devastadora do furacão Katrina. Aqui, então, a gente tem ali essa cena, né, de transporte num rio totalmente navegável, né, gente? Planinho. A Bacia Platina, tá? Vamos falar da nossa aqui, ó. É constituída por 3 importantes rios. Quais são os rios que constituem a Bacia Platina? Paraguai, Uruguai e Paraná, tá? Bacia Platina. Este último, o Paraná, tá? É o principal entre eles, cujo segmento final, incluindo o estuário, que é chamado de Rio da Prata. Enorme, né? De grande importância para os países que fundaram o Mercosul. Essa bacia situa-se na região conhecida como Cone Sul e banha superfícies do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, olha só, gente, essa tríplice, né? Vamos falar assim, essa bacia tríplice, a platina, ela abrange 4 países, tá? Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. E Bolívia, 5, né? 5. Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, tá? 5. Aqui, aqui no Brasil, o Rio Paraná, desculpa, ele acaba dividindo 3 estados brasileiros. Rio Grande do Sul, Jura? não. Não sei qual é. Ó, ele divide São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, tá? Então, aqui no Brasil, só a bacia do Paraná, né, o Rio Paraná, ele faz essa divisão natural, tá bom? Aí, ele coloca ali, o caudal de suas águas
é intensamente aproveitado para geração de energia elétrica, bem como para navegação, destinada, sobretudo, ao transporte de mercadorias. Gente, é nele, tá? Na bacia, no Rio Paraná, que a gente tem uma das maiores usinas elétricas da América Latina. É a maior, se não me engano, da América Latina. Alguém lembra? Qual usina? Não, mas ela acabou que... Usina do Paraná? Ela é binacional. Ela está em 2 países. Paraguai e Brasil. Eu lembro nomes. Eu não lembro. Não lembro dele. Alguém lá de casa lembra? Itaipu? Ah, muito bem. A Mari lembrou. Itaipu. Quem falou Itaipu aqui? Você falou agora, né? Você falou do mesmo momento que ela, então. Tá? Exatamente, tá? A usina binacional de Itaipu, que pertence ao Brasil e ao Paraguai, tá? Destacam-se, além dessas, as bacias do Yukon e do Mackenzie, na porção norte do continente americano, que desaguam no Ártico e cujos cursos atravessam o território canadense. Já na porção sul do continente, há as bacias do Orinoco, na Colômbia e Venezuela, e do São Francisco, no Brasil, tá? O rio Orinoco alcança o Atlântico após percorrer parte do Planalto das Guianas e cruzar trecho da floresta amazônica nos territórios venezuelano e colombiano, enquanto o São Francisco atravessa o Planalto brasileiro, primeiramente rumo ao norte, posteriormente a leste, após seu curso fazer uma inflexão à direita, tá? Então, os dois aí, né, tanto o rio Orinoco quanto o rio São Francisco, desaguam no Oceano Atlântico, tá? Aí a gente tem essa eclusa, que a gente já viu ali, que são elevadores, né, elevadores gigantescos, que tem a função, então, de elevar o nível, né, ou baixar, né, vamos falar que ele baixa, né, ou sobe, dependendo se ele tá voltando, né, se o rio tá... Se o navio está voltando, ele vai subir, né? Para poder seguir o curso. Se ele estiver descendo, então... Tá? Então, ela faz essa passagem. Gente, eu fico imaginando, assim, a capacidade da pessoa em projetar um elevador gigantesco desse no rio para poder descer e subir navio. Capitalismo. É uma coisa impressionante, né? Engenheiro, né, gente? Engenheiro pensa em cada coisa, né? Capitalismo. Eu sei de dinheiro. Aí, vamos lá. Relevo e hidrografia agora do continente africano, tá? Já você tá vendo como que ele não tá distinguindo muito. Então, por isso que eu falei, vai marcando, eu vi gente marcando, ó. A Ana ali mesmo, eu vi lá, marcando, tá? Então, de modo geral, os planaltos predominam no continente africano. As planícies ocupam extensões menores e são, em sua maioria, costeiras e constituindo amplos vales em cursos inferiores de rios, como o Zambeze, Níger, Congo e Nilo. Por fim, as cadeias de montanhas, menos extensas e elevadas do que os da América, se situam dispersas no noroeste, sul, centro, sul e leste da África. Confira nas imagens abaixo a localização das principais formações do relevo africano e como elas direcionam e delimitam as bacias hidrográficas, tá? Da África. Então, no primeiro, a gente tem as bacias hidrográficas, as maiores, né? A gente tem ali de grande extensão, que pega lá, vai até quase lá na Ásia, né? O rio Nilo, tá? Fica ali próximo do Mar Vermelho. Depois a gente tem a bacia do Congo, que está ali na área central. Do lado, a gente tem o Níger. Depois, aqui embaixo do Congo, o Zambeze e o Orange, aqui embaixo, tá? Depois, no outro, a gente vê as áreas de relevo
Essas duas áreas mais claras, né, do mapa, aqui, ó, no continente, são as áreas do quê? Desérticas, tá, gente, ó. Aqui, o deserto do Saara, grandão, né, na região norte, tá? E aqui embaixo, o deserto Kalahari, tá bom? O verde é vegetação mesmo. A vegetação é a mata, vegetação deles. Tem muitos parques ali, tá? Que é onde a gente vê são as savanas, né, que a gente conhece. Aqui, ó, do lado a gente vai ver, ó, tá? No outro lado. Olha o fundo, gente, aquela imagem, que coisa linda. Aqui na frente você vê a savana africana e lá ao fundo você vê uma montanha lá. É o monte é o Monte Kilimanjaro, tá? Nossa, eu tô botando não sei. Olha essas girafas, são legais. Vamos lá. Eu já vi uma, pessoalmente. Ai, coisa mais linda, gente do céu. É linda, linda. Lá no Zoológico de São Paulo. Vamos lá. Originada por dobramento aproximadamente na mesma época dos Andes e das Rochosas, a cadeia do Atlas, tá, estende-se ao longo do Marrocos e da pequena parte da Argélia. Então, olha só, informação importante. América do Norte, eu tenho cadeia de montanhas rochosas. América do Sul, eu tenho Cordilheira dos Andes. E na África, eu tenho a cadeia do Atlas, tá, gente? Olha aí, diferentes, tá? Que fala que vai ali até uma pequena parte da Argélia, região conhecida como Maghreb, tá? Por alcançar mais de 4.000 metros de altitude, algumas montanhas são cobertas de neve, mesmo em épocas de calor, e de seu sopé ao sul, na base da cadeia. Estende-se o deserto do Saara, onde as temperaturas se elevam demasiadamente durante o dia. Outras áreas de destaque da África são esses nomes aqui, Drakensberg, na África do Sul e Lesoto, o maciço de Adamawa, na República dos Camarões, maciço da Etiópia e os vulcões situados no Rift Valley, que a gente já falou sobre ele, tá? Neles se situam o Monte Kilimanjaro, o mais alto do continente, com mais de 6.000 metros de altitude, de grandes lagos formados pelo acúmulo de água sobre falhas geológicas, como o Tanganica e Vitória. No planalto dos Grandes Lagos, a mais de 1.800 metros de altitude, localiza-se a nascente do Nilo, rio africano de maior extensão, então, maior extensão, Rio Nilo, tá? Em cujas margens desenvolveram-se civilizações como as dos antigos egípcios e outras. Esse rio atravessa o Saara de sul a norte, com suas águas perenes, até desembocar no delta, às margens do mar Mediterrâneo. Então, ele vai nascer na parte de baixo do mapa. Ah, mas como que ele vai de baixo, vai correr para cima? Não, né? A gente está vendo o mapa. Quer dizer o quê? Que naquela parte ali sul, ele deve ter alguma parte mais alta, onde vai começar a escorrer a água do rio, tá? Em direção ao mar Mediterrâneo, o rio Nilo. Assim como ocorre, então, na foz do Nilo, também o Níger forma um delta em sua desembocadura, que ocorre no Golfo da Guiné, na parte ocidental do continente. Ambas as regiões estão entre as mais densamente povoadas da África. Aqui embaixo a gente vê ali, a gente vê o rio Nilo, e a cidade, gente, olha, que foi construída totalmente em volta dele, muito dependente, né, desse rio aí, tá? Lá no Egito, a cidade do Cairo. Lembra que foi aqui que tinha na cidade do Cairo, que a gente viu em outras aulas? Na aula passada, se não me engano. Isso, as pirâmides, né? Lá na cidade do Cairo. Viu? Aí, ele coloca ali, o segundo rio mais volumoso do mundo, superado apenas pelo Amazonas, tá? É o Congo. Então, aí, o primeiro é o rio Amazonas, é o rio mais volumoso do planeta,
seguido pelo Rio Congo, que é o segundo, tá? Desde sua nascente nas montanhas diamantíferas. Exato, ou tinha, né? Da região de Katanga, na República Democrática do Congo, até sua foz no Atlântico. Todo o seu curso segue pela região equatorial, onde copiosas chuvas descem sobre a floresta e sobre o Rio Congo. Com a elevação da temperatura de cada dia, floresta e rios desenvolvem ou devolvem parte da água do processo de evapotranspiração, alimentando o ciclo hidrológico. Na região dos montes Mitumba, no sul e sudeste da República Democrática do Congo, há extensa extração de recursos naturais, principalmente de minérios, como ouro, cobre, cobalto e coltan. Coltan, eu vou ler aqui porque eu não sei o que é. Mineral composto dos minerais columbita e tantalita. Ficou no mesmo para mim. Columbita tá? e tantalita. Essenciais para a fabricação de aparelhos eletrônicos. Há décadas, essa exploração tem se baseado no trabalho precário e muitas vezes realizado por crianças. Além disso, motiva conflitos entre diferentes grupos rebeldes locais e governo nacional, envolvendo inclusive a participação de países vizinhos, onde outros grupos rebeldes atuam e, em alguns casos, têm o apoio de potências desenvolvidas. E é verdade, né, gente? A demanda desses minerais para a fabricação de produtos tecnológicos em outros continentes é considerada por muitos analistas como um dos fatores que alimentam a violência na região, o que tem pressionado também as empresas fabricantes e os consumidores de países mais ricos a buscar formas de fiscalização e certificação dos minerais explorados no país, um difícil desafio enfrentado atualmente. No sul do continente, os rios Orange, que deságua no Atlântico, e o Limpopo e o Zambeze, ai, gente, eu tô com dificuldade de falar esse nome, né? Com Foz, no Índico, são mais extensos. No rio Zambeze, na região fronteiriça da Zâmbia e Zimbábue, nossa senhora, estão as Cataratas Vitória, que está aí do lado, a imagem magnífica, né, gente? Olha aquela ponte ali, ai, que tudo. Onde é aquela catarata que tem no filme da... As Cataratas do Niágara. Aquela lá. Onde é que é isso? Não sei. Deve ser lá nos Estados Unidos, né? Falta 1 minuto. Nossa, tá? que legal. Meninos, aí chegou a tarefa de vocês, tá bom? E a gente vai fazer as atividades 1, 2 e 3 na aula que vem, perfeito? Sim. Tarefa de vocês é a atividade da página 11, ali o olhar geográfico, é uma única perguntinha, ó, filezinho. Fez, tira a foto e me envia, tá? Beijos, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Pode ir. 2 em 2. O professor ensinou. Lava a mão. 2 em 2. 2 em 2. Professora. Lava a mão, hein? Vai comer, vai lavar a mão. Professora, eu tô com medo, professora.